Olá, gente. Mais uma questão sobre sistema endócrino, nesse caso particularmente, sobre variação hormonal nas mulheres, tudo bem? Ciclo menstrual. Aqui o que eu estou te mostrando é a variação no ovário e no útero da mulher ao longo de um ciclo menstrual. Então a gente pode dividir o ciclo menstrual em ciclo ovariano e ciclo uterino, tá? Como nós vimos em outros vídeos, por exemplo, ao longo de um ciclo ovariano, você tem a maturação progressiva de folículos ovarianos que contêm as células reprodutivas, né? Nesse processo de maturação, os ovócitos 1 passam ao estágio de ovócito 2, terminando o processo de gametogênese, né? Mais uma fase dele, enquanto os folículos, né? O tecido em volta desse ovócito se desenvolve também. Essa primeira etapa do ciclo ovariano é chamada de fase folicular. Tudo bem? Essa primeira fase vai acontecer sob a influência de qual hormônio? O FSH, o hormônio folículo estimulante, ok? Esse folículo maduro, folículo de Graaf, ele libera grandes quantidades de um hormônio chamado estradiol, tudo bem? O estradiol vai ter uma influência, então, no ciclo uterino, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele vai estimular o crescimento do quê? Do endométrio, tá? Só seguindo aqui, mais à frente, esse folículo ovariano maduro vai sofrer influência do hormônio LH, e então ele se rompe. Rompeu, você vai ter a liberação do ovócito 2, e por isso eu chamo essa etapa de fase ovulatória, tudo bem? Onde eu libero o meu ovócito 2. Seguindo daqui, o próprio hormônio LH estimula com que o resquício do folículo ovariano se converta no corpo amarelo ou corpo lúteo. Eu vou chamar essa fase de fase luteínica, né, por causa do nome, né, corpo lúteo, formação do corpo lúteo, fase luteínica, tudo bem? Lembrando que se a mulher não é fertilizada, o corpo amarelo, o corpo lúteo, logo entra em estado degenerativo e a gente vai ter então um corpo branco ou corpo albicante. É quando então as concentrações de progesterona, um hormônio liberado pelo corpo lúteo, vão diminuir significativamente, tudo bem? Agora vamos ver a influência desses dois hormônios aqui, estradiol e progesterona, sobre o útero, sobre o endométrio da mulher. Então, existe uma correlação, né, direta entre o ciclo ovariano e o ciclo uterino. No início do ciclo uterino, né, as concentrações de estradiol e progesterona estão baixas. E é por isso que você vê o endométrio sofrendo processo de necrose, quando a mulher está menstruando, tudo bem? Conforme as concentrações de estradiol aumentam ao longo do ciclo, você vê a proliferação da camada endometrial do seu útero, o útero da mulher, e eu estou entrando no que eu chamo de fase proliferativa. Tá? A espessura do endométrio aumenta, a irrigação dele aumenta. Tá? Quando eu entro na fase luteínica ovariana, ou seja, quando eu passo a secretar grandes quantidades de progesterona, o desenvolvimento do endométrio aumenta ainda mais. Eu vejo a produção de glândulas secretoras de nutrientes, né? Ele fica bem mais espesso, e eu chamo essa fase, né, que é correlata à fase luteínica, de fase secretória. Tudo bem até aqui? Atingir a fase secretória, né, ou seja, esse desenvolvimento do endométrio depende bastante das concentrações de progesterona. Espero que tenha ficado claro. Então, nessa questão, você vê, ele te pergunta a variação ocorrida ao longo de um ciclo de 28 dias do hormônio progesterona. Ele quer que você indique quando a progesterona começa a aumentar. Então vamos lembrar, a progesterona é o hormônio liberado pelo corpo amarelo. Corpo amarelo esse que só é produzido após que processo? O processo de ovulação. Em um ciclo de 28 dias, a ovulação normalmente acontece na metade dele, no 14º dia. Então você veria concentrações de progesterona baixas até a metade do quê? Do ciclo ovariano, tudo bem? A partir do momento em que eu passe da fase ovulatória, o corpo lúteo é formado na fase luteínica, então a progesterona começa a aumentar. Lembrando, correlato ao quê? Ao desenvolvimento aumentado do endométrio na fase secretória. Tudo bem? Então, lembrando, a variação de progesterona vai ocorrer a partir da metade do ciclo. Ela vai aumentar a partir da metade do ciclo, tornando para a gente, né, nessa questão, gabarito, letra A. Né? Seria o gráfico W, letra A, onde você tem
um aumento logo após o 14º dia, num ciclo de 28 dias. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.